professor Faraco, eleito reitor, procurou, fez o empenho para que o hospital pudesse funcionar. E daí, sem entrar muito em detalhes, foi criada uma lei do Congresso Nacional, criando a empresa pública Hospital de Clínicas Porto Alegre, relacionado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E depois ela foi promulgada por aprovação pelo presidente da República. A lei foi votada e criada sem orçamento. Deve ter sido a única lei criada sem orçamento. O hospital apenas, vamos dizer assim, a universidade apenas tinha um valor limitado para obras do hospital. Aí o Faraco resolveu trazer pessoal da enfermaria dele e eles precisavam de um cirurgião, então convidaram a mim. Eu, na época, era professor adjunto e os outros todos eram professores assistentes. Bom, eu pus uma condição para vir para cá, para eu vir, que se comprasse de imediato uma máquina de hemodiálise e que tão pronto houvesse condições do centro cirúrgico criar um centro de transplantes, começando com transplante de fígado, de rim, criar um banco de pele para queimados, para o país todo que faltava no país, e fazer alguém ir treinar o transplante de fígado que já se fazia e que eu tinha acompanhado em Denver. Então alguém, ou eu mesmo, alguém fosse para lá. Eu tinha posto isso como condição. Se reuniu o pessoal todo, praticamente todos tinham estado fora do país e eram jovens. Se dizer que eu era o mais idoso, eu tinha 39 anos. E foi convidado também, o único que não era o Albuquerque, Carlos César Albuquerque, mas que era uma pessoa de muita iniciativa. E o Carlos Marman ficou cuidando da enfermaria 38. Aí nós nos reunimos aqui, nós não sabíamos exatamente o que é. O Faraco disse, não, nós queremos ter um hospital igual ao que vocês viveram lá fora. Todos nós tínhamos estado nos Estados Unidos, em vários hospitais de ponta do país. Sentamos-nos 2 dias, levamos 2 dias pensando o que vai se fazer, que não tem. Tem uma passagem interessante anterior. O Faraco chamou Décio, Faraco de Azevedo, e disse que gostaria de entregar o hospital funcionando antes que ele saísse da reitoria, que ocorreria em maio de 72. O Décio achou que ele estava... E foi falar com o Flávio Freitas. E o Flávio Freitas... falou com o Flávio Freitas. E o Flávio Freitas foi falar com o Décio. Aí o Décio disse para ele assim, Flávio, se não funcionar, bala todo mundo, já foi feito um monte de vezes. E se funcionar? Aí então aí resolveram eles lá decidir que viria, e eu trabalhava na 30 e tinha muito contato com as duas, com a enfermaria 2 lá embaixo e a 38 em cima. As 3 enfermarias trabalhavam em conjunto. Inclusive o laboratório estava junto com a enfermaria 38. Bom, sentamos-nos, ficamos conversando. Depois de 2 dias saiu o seguinte, o hospital geral, deve ser o hospital geral, que já era o recado do reitor. Em segundo lugar, a assistência inicial cria condições para o ensino e os dois de boa qualidade dão início à pesquisa. Outra coisa, temos que começar esse hospital com computador, informática. Então a informática começou do ambulatório, depois elas começaram da administração, depois do ambulatório e, enfim, da internação.
Isso foi escrito assim, grande, no quadro grande, escreveu-se isso e botou lá. Então isso foi, vamos dizer, o primeiro trabalho no hospital. Bom, aí tinha que trabalhar. Então precisava de mais gente. Então foi convidado ele e o Rota para assumir a organização funcional do laboratório. E o Walter Koff para o bloco cirúrgico. Walter Koff. Então esse foi o grupo inicial. Bom, aí se trabalhou, pessoal de coisas, e ocorreram duas coisas importantes. Primeiro, o INAMPS não credenciava o hospital. Não credenciava. Então o Faraco foi ao Rio, na presidência daquela época, chamava-se INPS, cujo presidente tinha sido o diretor do hospital do governo do Rio. E o Rota tinha sido residente lá e... Não é os servidores. Né? O Hospital do Servidor do Estado. O Rota tinha sido residente geral e residente-chefe. Então o Rota foi junto também, claro, né, pelo contato. E lá foi dito que o hospital público é para pobre. No caminho, o Isaac, eu e o Rota estavam sentados juntos conversando. Se não sair, o negócio é a gente cobrar dos doentes. E aí se criou e se levou isso para o Flávio, pro Faraco, que estava junto lá. O Faraco tomou o avião, foi para o Rio, e o presidente Médici concordou, telefonou ao presidente do INAMPS que vai ser feito assim. Eles vão criar um sistema de cobrança proporcional, que funcionou até 1954. E esse dinheiro sustentou o hospital no seu começo. Lembra que ele não tinha orçamento, né, público, no começo. Se começaria no ambulatório, a residência viria depois. A residência não, a internação. Isso foi em 71. Começou, foi no dia 1º de fevereiro de 71, ninguém se lembrou que 72 era feriado. Bom. E a população aceitou isso e pagava as consultas? Como? A população aceitou pagava, isso foram contratados psicólogo que avaliava, a pessoa tinha que trazer a sua carteira de trabalho e avaliava a pessoa, e tinha o valor, desde o indigente não tinha nenhum. Tinha um pagamento básico, barato, e depois proporcionalmente o que dava. Era uma época de inflação muito alta e eu não me lembraria agora saber qual era o valor que se cobrava.